dirigir o culto, então preciso estar bem. Vocês orem, tá bom? Queridas, como nós falamos no nosso primeiro encontro, a gente não pode perder tempo, né? O Zoom tem um limite. Então, a gente vai começar orando, tá? Para a gente ter um tempo favorável para Patrícia apresentar o seu estudo e anotando tudo, tá? Que o dever de casa vai continuar, tá bom, gente? Então, eu quero pedir aqui a Marcelene. Marcelene, você pode abrir o seu microfone e orar, pedindo a Deus que nos abençoe para passar a palavra para a nossa querida Patrícia. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora, Senhor, queremos agradecer, Senhor, pela essa oportunidade, meu Pai, de estar hoje reunida, meu Pai, para aprender mais, Senhor, sobre a vida da Ruth, meu Pai. Que possamos, meu Pai, aprender e colocar em prática, meu Pai, tudo que aprendemos, meu Pai. E agora também, Senhor, eu peço uma bênção especial para a irmã Isilda, Senhor, eu peço até perdão, meu Pai, que quando eu vi aquela informação de doença, eu não percebi que era ela, Senhor. Peço perdão, que tu possa estar curando ela, que sábado, meu Pai, ela possa estar bem, Senhor, dirigindo, Pai, aquele culto, meu Pai. Amém. E agora, meu Pai, eu peço pela Patrícia, Senhor, que vai trazer esse estudo, meu Pai. Usa ela, Senhor, capacita ela, meu Pai, que também a internet, meu Pai, de ninguém venha cair, meu Pai. Amém. Em nome de Jesus, meu Pai, que eu te peço, te agradeço. Amém. Amém, Jesus, amém. Então, a palavra está com a Patrícia. Patrícia é vice-coordenadora da MCM, da Segunda Igreja Batista de Itaipu. Então, nós pedimos que vocês desliguem o microfone, tá? Enquanto ela estiver falando, para facilitar. Ok? Patrícia, a palavra é sua. Tá bem, obrigada. Boa noite, irmãs. Eu vou começar falando o versículo-chave que no meu estudo, eu encontrei aqui em Ruth. Se as irmãs estiverem com as Bíblias abertas no livro de Ruth, eu vou ler o versículo 15 para dar a introdução, mas o versículo-chave é o versículo 16 do capítulo 1. Patrícia, só uma coisinha, é bom que todas estejam com a Bíblia aberta para acompanhar, tá, gente? Sim, sim, sim. Eu vou ler, então. Capítulo 1, versículo 15, versículo-chave, versículo 16. A minha Bíblia é a linguagem de hoje. Veja, disse Noemi, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volte você também para casa com ela. Porém, Ruth respondeu, não me proíba de ir com a senhora, nem que me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei, e onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Amém. E essa história começa com a família de Noemi, porque a história de Ruth está permeada com a história de Noemi e Emelec, né? E assim, Noemi e seu esposo vão para Moabe, porque naquela época, na época dos juízes, os israelitas estavam muito rebeldes e em tempos Deus os admoestava. Mas, assim mesmo, eles eram muito idólatras e rebeldes e raivosos. E houve uma grande fome naquele tempo. E o Elimeleque, com Noemi e seus filhos, foram para Moabe. E lá em Moabe, eles estabeleceram a residência deles, e lá eles permaneceram por um tempo. E Elimeleque, depois de um tempo, ele faleceu, e veio ficar viúva Noemi com seus filhos, e seus filhos casaram com moabitas, e as moabitas escolhidas foram Orfa e Ruth. E aos olhos de Noemi, elas eram boas, e Noemi cuidava muito bem delas, e elas cuidavam bem de Noemi. Havia uma união, né, entre aquela família. Todos se entendiam de forma tranquila, na paz.
E houve um tempo que os filhos de Noemi também faleceram. E Noemi ficou sozinha como família, sem representante nenhum masculino, porque naquela época era muito importante a presença masculina para prorrogação da família. Era importante que houvesse homens para descendência, porque toda descendência era contada a partir dos homens, não das mulheres. E aí Noemi decide voltar para sua cidade natal. Ela ouve dizer que naquela época já estava começando a ter fartura, que ia ter uma colheita, a primeira colheita, e ela então decide voltar. E ela despede suas noras. Com muita tristeza, ela despede, porque havia ali um amor entre elas. Elas seriam estrangeiras em Belém e não seriam bem vistas por lá. E Noemi despede Orfa, elas resistem, Ruth resiste. Orfa, então, decide voltar, muito triste, mas volta para sua família. Mas Ruth não desiste de Noemi. Ela fala esse versículo que eu acabei de falar, né? Eu vou para onde você foi, eu estarei aonde você estiver, e o meu Deus, e o seu Deus será o meu Deus. Então, elas partem, as duas partem, né? Agora uma família de uma nora e uma sogra, né? Era a família que Noemi agora tinha, sem nenhum bem, miseráveis, retornam para Belém e lá Noemi vai trabalhar, porque ela precisava sustentar a sua sogra, né? A sua sogra, para ela, já era conhecida como uma mãe, ela se sentia como se Noemi fosse uma mãe para ela. E aí ela vai trabalhar num roçado de uma fazenda enorme, numa colheita que era de um parente de Noemi. E quando ela retorna, né, dessa colheita, ela relata o que tinha acontecido para Noemi, e Noemi fala que aquela pessoa, o Boaz, que ela tinha conhecido, era um parente dela, e que era, por lei, obrigada a sustentar a Noemi. E aí ela conta da benevolência como Boaz foi com ela, né? Ruth conta tudo. E ali a gente vê o carinho com que ela tratava e o carinho como Boaz tratou ela. E aí continua a história, Ruth se preocupa mais e mais com a sua sogra e vai a sustentando. E chega um momento que Noemi decide arranjar um marido para Ruth. E ela vê em Boaz o marido ideal para Ruth. Mas Ruth não se preocupa com isso, mas obedece. A gente vê aí a obediência de uma filha postiça, né, a uma mãe já idosa, querendo proteger o futuro dela, né? O carinho, a proteção. E a gente nota que Ruth segue estritamente o que Noemi fala para ela, como ela deveria proceder com Boaz. E aí Boaz a recebe naquele dia, naquela noite, e fala que não queria que escandalizasse a ela, porque ela era uma jovem viúva, mais bonita, e não podia ser escandalizada aos olhos dos homens, e ele usa da lei, ele conhece a lei e ele faz uso dessa lei, ele obedece à lei, ele é obediente às leis de Deus. E ele vai tratar com os familiares próximos quem deveria cuidar e como ele deveria cuidar. E a pessoa com quem ele foi conversar, o parente próximo, renunciou esse cuidado e passou esse cuidado para ele. E ele assim o fez. E assim Ruth casou com Boaz e eles tiveram um filho que foi a descendência de Noemi. E essa descendência está na ancestralidade de Davi e de Jesus, né? E aí nós vemos nessa moral dessa história tão importante na Bíblia, né, que Noemi deve ter sido uma sogra muito boa, porque para uma nora seguir a sogra é porque ela era muito abençoada.
muito cuidadosa, muito amorosa. E Noemi era estrangeira em Moabe. E Ruth foi para um lugar onde ela não era conhecida, onde ela era rejeitada, e assim mesmo ela ficou, né? E a gente vê o quanto Deus cuida, Deus trata, né, das pessoas e abençoa as pessoas. E aí tem umas curiosidades que eu notei, né? Que a história se passa na época dos juízes. Essa época era uma época de muita controvérsia, muita ruindade, maldade entre o povo de Israel, né? Mas Deus estava sempre os admoestando. E Ruth, como uma gentia, né? Ela vai para essa cidade, ela crê nesse Deus maravilhoso que Noemi seguia, que a família de Noemi seguia, Elimeleque e os filhos seguiam. E ela aceita esse Deus, ela recusa toda a cultura da sua gente, do seu povo, renuncia à sua família para ir atrás de um Deus que não era o dela, era um Deus que para ela naquele momento estava sendo conhecido, estava sendo desvelado e estava sendo mostrado como um Deus protetor, um Deus que ama e um Deus que abençoa, não só com bens materiais, mas com bens imateriais, como amor, compaixão, né? E isso tudo acontece na vida de Ruth. E aí a gente vê que Ruth tem aqui, eu marquei aqui que Ruth ela tem um diferencial na vida dela e no caráter dela. Ela é fiel, né? Ruth, ela é fiel a Noemi e é fiel a Boaz e é fiel ao Deus de Noemi, né? A fidelidade nela é um passo muito importante que todos na história de Ruth conseguem perceber. E a gente vê também a generosidade, o coração generoso, pronto a ajudar, a estar com aquele povo que não era o dela. Quantas vezes a gente está com pessoas, né, que não são nossas, que nada temos com ela, mas estamos ali prontos a ajudar, né? E Ruth fez isso por Noemi, ajudou a Noemi por amor, porque quando Deus toca no nosso coração, né, ele primeiro nos insta a amá-lo, né? E assim a gente passa a amar todos que estão ao nosso redor. E Ruth fez isso. Ela começou esse amor. Começou através de Noemi, que devia ser como nós, sal e luz na terra, porque só para resplandecer o amor de Deus na nossa vida, Jesus que a gente ama, nós temos que ser. E, com certeza, Noemi deveria estar demonstrando esse sal e essa luz na vida dela para que Ruth fosse chamada, né? Fosse percebida, percebesse essa diferença. E a integridade de Ruth, né? Mesmo no meio de pessoas que não gostavam dela a princípio, porque era estrangeira, ela era estrangeira no meio daquele povo, ela fazia tudo por amor. E por amor ela foi generosa, por amor ela foi fiel. E aí nós vemos a proteção de Deus. Vemos o cuidado e a proteção de Deus sobre as vidas de Noemi e de Ruth. Seu controle supremo acima de todas as circunstâncias, proporcionando garantia e segurança. Não importa o quão devastadora possa ser a nossa vida presente, né, na nossa situação atual. Deus está sempre cuidando, está sempre nos dando proteção. Como deu um dia para Ruth e Noemi, dá hoje para a gente também, né? E em prosperidade, bênção, né? Ruth foi canal de bênção na vida de Noemi, apesar das dificuldades que Noemi passou, de perdas que ela teve na vida dela, da sua família ser completamente extinguida. Ruth veio restaurar a família de Noemi. Que nós possamos ser canais de restauração em muitas vidas. E aí fala assim, Ruth e Noemi chegaram a Belém como pobres viúvas, mas logo se tornaram
próspera através do casamento de Ruth com Boaz, os quais tornaram-se bisavós do rei Davi. Olha que bênção ser uma família que trouxe bênção, desde Davi até Jesus, que nos trouxe, né, a nossa graça, a graça que não tem medida, né, que é um favor imerecido. Mas o maior bênção não foi o dinheiro e o casamento, ou a criança, né, que ela teve, mas a qualidade do amor, respeito entre Ruth, Boaz e Noemi. E nós vemos isso no livro de Ruth, né, que tanto Noemi respeitou, honrou Ruth, como Boaz também respeitou e honrou Ruth. Tendemos a pensar em bênçãos em termos de prosperidade, e não na alta qualidade dos relacionamentos que Deus nos proporciona. Não importa a nossa condição econômica, podemos amar e respeitar as pessoas que o Senhor tem trazido às nossas vidas. Ao fazer isto, damos e recebemos bênçãos. O amor é a maior bênção que a gente pode ter nesse mundo tão cruel que tem sido hoje em dia, com tantas coisas estranhas acontecendo que não agradam a Deus. E a gente vê aí uns pontos fortes, né, nesse estudo, né, que é a relação, onde o maior laço era a fé em Deus, né? Temos também uma relação forte do compromisso mútuo, tanto Ruth como Noemi e Boaz eram comprometidos tanto um com o outro como com Deus e as leis de Deus. E uma relação na qual cada pessoa tentava fazer o melhor para a outra. Que nós possamos também fazer o melhor para cada uma de nós, para as nossas igrejas, para as pessoas que moram nas nossas casas, que compartilham com a gente, tanto na nossa família, como aqueles amigos que não são família, mas são amigos do coração, que possamos fazer isso, né, nas vidas dessas pessoas. E, por fim, eu venho lembrar, né, daqui da lição, né, que é a presença de Deus em uma relação supera as diferenças. Sejamos estrangeiros, sejamos de outra denominação, que nós possamos fazer a diferença com Deus nas nossas vidas. Que sejamos sempre sal e sejamos sempre luz para mudarmos, para mostrarmos, a partir do nosso caráter, da nossa integridade, da nossa prosperidade, das nossas bênçãos, que somos canais, que somos vias de bênção para as outras pessoas. E o meu estudo já terminou, e agora eu deixo para as irmãs aí. Foi rápido, mas foi bem enxuto. Muito bom, muito bom. Deu uma panorâmica, né? Eu sei que muitas conhecem, talvez não profundamente, com detalhes tão importantes que você colocou. E o nosso propósito, qual é? É a gente aprender as lições, tá? Com essas mulheres e trazer para a nossa vida hoje. Tentarmos ser melhores mulheres de Deus a partir dessas qualidades, a partir dessas virtudes que foram levantadas. Então, uma coisa assim, muito importante, uma gentia veio fazer parte da genealogia de Jesus. Vocês veem lá em Mateus 1, tem o nome da Ruth, né? Gerando um filho. Então, a gente vê que Deus estava conduzindo a vida daquelas duas viúvas. A Patrícia colocou muito bem, a presença de Deus faz toda a diferença. E a gente vê que essa condução levou para algo muito maior do que um relacionamento entre sogra e nora, né? O que produziu isso? Então, Patrícia, muito bom, você foi muito bem, o nosso desejo é esse, que cada mulher se desenvolva, cada mulher busque se aprofundar na palavra, e tudo isso que você salientou, né? A coragem, a determinação, a fidelidade, a generosidade de Ruth, tudo é produto da entrega que ela fez, total ao Senhor. Que cada um de nós possa aprender isso. E o dever de casa fica. Assim que terminar, vocês vão lá no Zap da União Feminina ou das presidentes e coloca, preste atenção, não é exaltar uma virtude de Ruth, não.
é dizer qual é a virtude ou quais as virtudes que você precisa trazer para você, tá? Que você precisa desenvolver, que você precisa melhorar para que você seja realmente uma mulher que vá marcar a história. Ruth, apesar de gentia, entrou como destaque na vida do povo de Israel. Por quê? Porque ela aceitou aquele Deus de Noemi, né? Obrigada, Patrícia, Deus continue te usando, tá? Daqui a 2 semanas, dia 5 de julho, nós vamos conhecer mais ainda a mãe de Jesus Cristo, com a nossa irmã Márcia. Ela vai trazer para a gente um aprofundamento na vida de Maria. Então, eu queria que vocês anotassem, trouxessem as meninas da sua igreja. É um tempo precioso, queridas. Quando a gente aprende a palavra, a gente cresce, a gente se aproxima mais de Deus, a gente conhece quais são os propósitos de Deus, como a gente viu na vida de Noemi. Deus conduziu a vida de Noemi e da Ruth segundo os seus propósitos, e elas se deixaram ser conduzidas, tá bom? A gente vai agora, nós temos ainda 4 minutos, né, Márcia? Vamos estar orando, tá? Eu não sei se tem alguém, na semana retrasada, nós tivemos várias irmãs de outros estados. Se tiver alguém que não seja do Rio de Janeiro, por favor, abra o seu microfone e diga de onde você é, diga seu nome, que eu não consigo ver todo mundo aqui. Oi, mãe Zilda, boa noite. Sou a Sueli, aqui de Belém do Pará, da Igreja Batista Memorial de Belém. Tudo bem? Sueli, que coisa boa, querida. Muito bom. Maravilhoso, viu? Eu peguei no finalzinho o estudo, mas achei muito bom, maravilhoso. Vocês estão de parabéns, e é isso mesmo, viu? Eu já vou colocar aqui na minha agenda já o dia 5 de julho, né? Às 20 horas. Então, nós estamos ligados lá com Belém do Pará, meninas. Sueli, Isso, querida, Belém do Pará. olha a Deus agradecendo essa oportunidade, pedindo que cada mulher, né, traga para si esse aprendizado e que a gente seja melhores mulheres cristãs em missão. Vamos orar lá com a nossa querida Sueli. Certo, vamos lá, oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, obrigada, Pai, por essa noite, por esse estudo, por essa palavra, que vem edificar o nosso coração, Pai. Muito obrigada por tudo que Tu tens feito em nossas vidas, que o Senhor possa colocar em cada coração aqui, Pai, das irmãs que participaram e das que não puderam participar. O Senhor sabe por que, Pai, elas não puderam. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Que o Senhor possa colocar em cada coração a Tua palavra, o Teu amor, e que o que a gente não sabe, Pai, que o Senhor venha nos ensinar. Como é bom, Senhor, aprender mais da Tua palavra, estudar mais e saber mais de Ti. Edifica cada uma das irmãs, abençoe todas as que estão aqui, e que o estudo possa ser prolongado a cada vez mais, Pai, para conhecer mais da Tua palavra. É edificante, é maravilhoso, Tu és um pai bondoso, amoroso, que cuida de nós nos mínimos detalhes. Muito obrigada, Pai. Essa é a minha oração e meu pedido, é o meu desejo do meu coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Obrigada, querida. Márcia, eu fiz confusão. Nós temos ainda 15 minutos, não é isso? Isso, isso. Então, vamos fazer o seguinte, eu quero só relembrar, tá, a todas vocês, principalmente as coordenadoras de MCMs, nosso compromisso. Juscelma, qual é o nosso próximo compromisso essa semana? Abre o microfone, por favor. Me ouvindo? Estamos ouvindo sem ver você, mas pode falar. Vai ser a bênção de quinta-feira, estarmos ali na Igreja Batista em Caraí, às 3 horas, para o nosso grande culto de louvor e adoração a Deus pelos 100 anos de CIEM. E nós já estamos fazendo propaganda aí com as irmãs, anunciamos domingo, amanhã vamos dar mais um reforço, para que nós possamos todas estar lá, né, levando as mensageiras, jovens, para a gente estar prestando aquele grande culto de louvor e adoração ao Senhor. E
não esquecendo da doação do lanche, né, Isilda? Do Isso. lanche e também os R$ 10 para a gente estar lá comprando um kit, né? O ticket para o chá. O chá missionário a oferta vai ser revertida para a educação cristã da nossa União Feminina, tá? Então, nós vamos terminar aquela tarde com um grande chá de confraternização. E a missionária que vai estar falando é a missionária Denise, do Senegal, excelente, imperdível. Então, queridas, por favor, hoje, amanhã, quinta-feira, liga para as suas sócias, incentivem, que vai ser muito bom. E dia 23 é dia da educação cristã missionária, então nós estaremos celebrando esse dia, celebrando 114 anos da nossa União Feminina, então você não pode ficar de fora disso, tá? Eu quero muito que vocês incentivem, usem aí as redes sociais para incentivar as pessoas a estarem ali na Igreja Batista de Caraí. Fácil acesso, todo mundo sabe onde é, tá? Agora eu queria abrir, para a gente aproveitar esses últimos minutos, se alguém tem algum pedido especial de oração, para que a gente possa estar orando. Quem tiver, abra e fala assim, bem objetivamente, sobre o seu pedido. Eu já fiz o meu, né, pela minha saúde, pelo dia 25, sábado próximo. Eu acabei de sair de uma reunião, a gente vai ter um dia maravilhoso, lindo, na primeira Igreja Batista do Rio, às 15 horas, celebrando o centenário do CIEM. Teremos um túnel do tempo, vai estar muito lindo. Quem puder, esteja lá. É algo também que você não pode perder, tá? Então, eu queria que você estivesse orando por isso. Alguém mais tem algum pedido? Zilda, sou eu, Valéria, não Carol. Querida. Eu quero agradecer, né? Meu pedido de agradecimento a todas vocês, da participação que eu tenho participado aí, tenho aprendido muito, e agradeço a Deus, né? Que Deus continue dando sabedoria, rapidez, para que esse Zoom, vamos dizer assim, essa live, né? Se propaga a cada mulher, né? De nossa igreja, cada pessoa que possa entrar e ser, assim, edificada, como eu tenho sido, tá bom? Esse é o meu pedido. Amém. Alguém mais tem algum pedido? Quem tiver um pedido, pode abrir o microfone e falar, gente, assim, bem objetivamente. Zilda? Sim. Alô? Oi, fala, mamãe. Aqui eu peço que vocês orem pela minha família, que volte para a igreja, que estão fora, e agradecer por você, essa filha maravilhosa que eu tenho, espiritualmente falando e em todos os sentidos. Que é agradecer a Deus por você, tá, minha filha? E que Deus te dê saúde, saúde para trabalhar para Cristo. Amém, obrigada. Amém. Alguém mais? Isilda, eu quero pedir pela Igreja Batista Betel, que nós estamos com um pastor interino, né? O pastor Márcio Romão, que Deus esteja nos abençoando ali. Amém, amém. Algum outro pedido? Só agradecer aqui, tá? O link que você mandou lá no grupo, né, da interação, né, da MCM, muito obrigada. Amei, peguei, já como eu falei, peguei no finalzinho, mas eu amei, quero participar novamente, achei muito bom. É muito bom a gente aprender, saber um pouquinho mais das mulheres da Bíblia, né? Parabéns, gostei, viu? Obrigada, querida. Que Deus venha cada vez mais abençoar vocês, saúde para vocês e fortalecimento, tá bom? Beijo para vocês. Muito obrigada. Outro para você. Alguém Isilda? mais, gente? Sim. Sim, sou eu, Paula. Eu quero pedir oração pelas vidas das irmãs Rosane e Cláudia Valéria. Essas irmãs serão, né, as novas coordenadoras da MCM da CIB no Barreto, tá? Então, que Deus possa estar instrumentalizando, Deus possa estar capacitando para que elas possam estar dando prosseguimento a esta grande obra. Amém.
Obrigada, Paula, querida. Deus continue abençoando você também. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou pedir a Mariângela, que ore, Mariângela, agradecendo, né? As duas palavras de gratidão foram da Valéria e da Sueli, lá do Belém do Pará, tá? Pela bênção que nós tivemos esta noite, agradece a vida da nossa Patrícia. E eu vou pedir a Adriana, da PIB de Pendotiba, que ore pelos pedidos de mamãe, né? Que os filhos, os netos que estão longe do Senhor possam se achegar, pelo pedido da Leila, que Deus conduza lá o processo de sucessão pastoral, e pelo esse pedido da Paula. Deus abençoe a Rosana e a Cláudia Valéria na condução da MCM a partir do mês que vem. Então, vamos orar com essas duas irmãs? A gente tem 5 minutinhos. Querido Deus, nós queremos te louvar, te engrandecer, queremos dizer que tu és um Deus maravilhoso, tu és um Deus fiel, tu és um Deus cuidadoso, está conosco em todos os momentos. Queremos te louvar e te engrandecer, porque é uma história de tantos e tantos anos atrás, mas que serve de lição para nós hoje, porque a Bíblia é viva, a Bíblia, Senhor, nos ensina, tem instruções para todos os momentos das nossas vidas. E nós queremos te louvar, porque hoje podemos compartilhar mais um pouco e aprender mais um pouco da tua palavra, Senhor. Senhor Deus, abençoe as irmãs que fizeram o pedido. Na hora que a irmã Isilda falou, meu telefone travou, eu não sei para qual o pedido específico, mas o Senhor sabe, e eu entrego, Pai, esses pedidos das irmãs nas tuas mãos. Peço, Senhor, que o Senhor esteja atendendo de acordo com a tua vontade, que é sempre o melhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, Jesus. Adriana. Amém. Oremos, irmãos. Amado Deus, Senhor e Pai, nós te damos graças, Senhor, por mais este dia na tua presença, Senhor Deus. Te louvamos, ó Pai, porque estamos aqui, Senhor Deus, para participar dessa atividade, Senhor Deus, conhecer um pouco mais das mulheres da Bíblia, Senhor Deus. O Senhor continue abençoando, Senhor Deus, essas irmãs, Senhor Deus, que se dispuseram para fazer este trabalho, ó Pai. Entrega em tuas mãos neste momento o pedido da mãe da Isilda, Senhor Deus, que pediu da Dona Penha, Senhor Deus, que pediu pelos seus familiares que estão afastados, ó Pai. O Senhor possa estar abençoando essas vidas, Senhor Deus, tocando nesses corações, ó Pai, para que eles possam sentir, ó Pai, o desejo de retornar à tua casa, Senhor Deus. Amém, Senhor. Essa alegria, Senhor Deus, a tua serva, Senhor Deus. Cuida, Senhor Deus, dos seus filhos, das suas filhas, como ela pediu, Senhor Deus, abençoando a cada dia mais a vida da sua filha Isilda, Senhor Deus, sua saúde, Senhor Deus. Senhor, continue, ó Pai, trabalhando nessas vidas, Senhor Deus. Entrega em tuas mãos também, ó Pai, essas duas irmãs, ó Pai, que foram escolhidas para serem as novas coordenadoras da Igreja Batista do Barreto, Senhor Deus. Senhor, continue abençoando aquela igreja, Senhor Deus, que elas possam ser bênçãos nas tuas mãos, Senhor Deus, e que o teu trabalho possa continuar, Senhor Deus. Mulheres, Senhor Deus, possam, Senhor Deus, se motivar cada dia mais, Senhor Deus, para estar fazendo esta obra, Senhor Deus, levando a tua palavra àqueles que ainda não te conhecem, Senhor Pai. Amém. Toma a tua serva, Deus, nas tuas mãos, Senhor Deus, está sempre, Senhor Deus, com atividades para nós, Senhor Deus, com propostas, Senhor Deus, edificantes para a nossa vida, Senhor Deus, que o Senhor possa abençoar todas essas irmãs que estão aqui participando, Senhor Deus. Que o Senhor possa nos motivar cada dia mais, ó Deus. É o que nós te pedimos em nome do teu Filho Jesus Cristo, de sempre. Amém. E amém. Amém, Senhor. Vamos. Todo mundo abrindo aí o... Tem gente com o vídeo fechado, né, Márcia? Ah, que bom, que coisa boa. Joia, isso que é secretária. Todo mundo abriu aí? Entrou aí uma voz. Cheque assim, tá bem alinhado. Tá legal.